E um relatório da Polícia Civil revelou como José Rainha e outros líderes da FNL, sigla dissidente do MST, extorquiram produtores de terras no Oeste Paulista. O documento se baseou em depoimentos, interceptações telefônicas e áudios. Uma das conversas gravadas traz uma integrante do FNL relatando a outro que José Rainha exigia dinheiro para não invadir propriedades ou para desocupar terras. Os militantes queriam cobrar ainda dinheiro dos proprietários para fazer a colheita e alimentar os animais. Os valores chegavam a R$50 mil. Havia também a exigência de transferência de parte das terras. E para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas ao Coronel Gerson. Muito boa tarde, Coronel, seja muito bem-vindo. Vamos lembrar aqui que o José Rainha e outros líderes da FNL foram presos no último sábado. Boa tarde à nossa audiência, em primeiro lugar, ao Augusto, Silvio, Ana Paula, a você, né, Paula, e principalmente eu vejo dessa primeira notícia de abertura um retorno a uma prática que nós já tínhamos considerado até de certa forma extinta, né, nos últimos anos, que é exatamente a exploração desse movimento dito social por vários dos seus líderes já conhecidos, criminosos, e inclusive alguns já presos em ocasiões anteriores, alguns até condenados, que explora essa questão agrária de uma forma, de uma mistura entre a questão ideológica, até mesmo alguns desses agricultores são manipulados, são usados, né, pelo movimento, mas também nós sabemos que existe um grande grupo, esse grupo, por exemplo, é uma dissidência do MST, que explora até mesmo os próprios agricultores e proprietários de terra, oferecendo algum tipo de facilitação, seja na desocupação, ou postergando uma ocupação, ou fazendo um aviso prévio daquilo que poderia ocorrer. É interessante que, em alguns casos, há a ocupação, e depois de meses se consegue que haja reintegração de posse e, às vezes, com a defasagem de uma semana, se faz uma nova ocupação alegando que não se trata de descumprimento de ordem judicial, mas de uma nova invasão. Então, esse tipo de movimento já é bem conhecido. No governo Bolsonaro, nós tivemos uma tratativa ou um enfoque diferente, com uma nova maneira de encarar o problema, fazendo a titulação de muitas terras, alguns desses assentados ou alguns desses que estavam em muitas vezes situações de risco, porque ficavam entre os proprietários e entre o próprio movimento. E o governo Bolsonaro conseguiu avançar muito nessa questão e, por isso, nós tivemos pouquíssimos casos de invasão que agora retornam. Muito boa noite, Ana. Vamos lembrar que no último sábado, então, José Rainha e os mais dois líderes da FNL, essa sigla dissidente aí do MST, foram presos por crimes de extorsão e associação criminosa. Boa noite, Paula. Deixar registrado aqui que a Paula estava de vinho, como eu, e quando ela viu, ela foi trocar de blusa para ficar diferente. Ontem estávamos de azul e ela hoje falou, vou lá trocar. Não gostei. A gente tínhamos que ficar como irmãs. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite ao coronel. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, falamos ontem bastante aqui sobre isso, né? E é preciso ser repetitivo com uma palavrinha quando se trata de FNL, ou MST, ou MTST. Estamos falando de terrorismo. São terroristas. Terrorismo doméstico que ataca fazendas, propriedades rurais. O MTST, por exemplo, que vandalizou o apartamento lá, o prédio da ministra Carmen Lúcia. Até hoje não ouvimos um pio sequer, tanto do STF quanto de qualquer outro ministro ali do STF sobre esse vandalismo, esse crime cometido contra ali o apartamento da ministra Carmen Lúcia. Então, aqui sobre esse assunto nós seremos repetitivos. Isso sim é terrorismo. Invadem, assustam, fazem coação, tem crimes bárbaros
os animais, propriedades privadas e os das tendas, dessas propriedades rurais, com gestação avançada, destroem laboratórios de pesquisa. Ou seja, falamos muito ontem, então hoje eu vou apenas ser repetitiva nessa palavra, porque é essa palavra que eu vou sempre usar quando se trata de FNL, MST, MTST e esses movimentos de invasão de propriedade privada no Brasil. São terroristas e têm que ser tratados como tais. Ana, eu troquei a blusa, deixei para amanhã, viu? Mas está muito elegante de vinho. Mas eu preferi trocar para a gente não fazer a dobradinha aí 2 dias seguidos. Boa noite, Silvio Navarro. Queria trazer também aqui para discussão, Silvio, porque o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, disse ontem, criticou os atos de invasão, disse o seguinte, abre aspas, em hipótese alguma vamos compactuar com invasão de terra produtiva, mas não é isso que a gente tem visto nos últimos dias, né? Tudo que o governo tem feito é compactuar. Boa noite, Paula Leal, minha querida Ana Paula Henkel, o Coronel Gerson conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo, meu mestre Augusto Nunes, meu irmão, e boa noite, sobretudo, a você que nos acompanha, que faz esse programa conosco. Veja, Paula, a Ana disse, seremos repetitivos, precisamos ser repetitivos, porque só aqui nesse programa, uma raridade, é que nós chamamos eles pelos que eles são, chamamos criminosos de criminosos. Veja só, Paula, José Rainha é um caso de polícia há 3 décadas, não é novidade. Alguém que tem 40 processos judiciais, que já respondeu por homicídio, furto, agora por extorsão, mais uma vez. Veja, bom sujeito aparentemente não é, né? Porte ilegal de arma, mais uma vez, armas foram apreendidas com o bando. A diferença do José Rainha para o MST, grupo que ele já fez parte, algumas décadas lá atrás, é que o José Rainha, quando ele chega até uma propriedade que tem dono, que é produtiva, ele ameaça. O MST invade, toma aquela propriedade, porque tem o amparo do governo, tem o amparo do PT, tem o amparo do presidente Lula. O José Rainha, ele chega na propriedade e ele diz ao dono, você vai me pagar ou eu vou quebrar tudo, eu vou matar o gado, eu vou me apropriar da sua produção. Essa é a diferença entre um e outro movimento, a extorsão prévia, né? Portanto, é disso que estamos falando. Agora, eu acho que, e vou reafirmar aqui, a Ana está muito certa, vamos repetir, vamos também lembrar do crime de terrorismo que o PT trabalhou muito em 2016, quando a legislação antiterror passou pelo Congresso Nacional a toque de caixa, simplesmente por pressão internacional, por causa da Olimpíada, os países pressionaram porque o Brasil não tinha lei nenhuma, e o PT fez de tudo para blindar o MST, para blindar esses grupos, Black Blocs e afins, que pudessem ser enquadrados nessa lei. Agora, Paula, para finalizar, a mídia lá fora, o velho consórcio, está dizendo que o MST é estigmatizado. Está dizendo que o Zé Rainha é o Regino da novela O Rei do Gado, de 1996, do Benedito Rui Barbosa. Pois bem, tá aí, ó.